Olá, meu nome é Maria Vitória Araújo Souza, sou estudante do Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia da Universidade Federal do Maranhão, do campus universitário de Balsas. Nesta questão, eu irei apresentar exemplos de um futuro TCC que está sendo escrito com o aluno Kevin Dalton Bertolino Azevedo e sendo orientado pelo professor doutor Raiber de Jesus Arias Cantino. Então, nesse primeiro exemplo, está sendo questionado se é possível construir uma linha no plano cartesiano que não contenha pontos racionais. Enfim, sabendo que o número real ele só é um número racional se e somente se o x ele pudesse expressar como quociente de 2 inteiro, onde o denominador q ele tem que ser diferente de zero. Assim, o conjunto de todos os números que se expressa como quociente de inteiros é o conjunto de números racionais, ou seja, todo número que não se enquadra nesse conjunto, obviamente ele será um número irracional, como por exemplo, raiz de 2. Raiz de 2, ele é um número que não se expressa como quociente de 2 inteiros. Geometricamente falando, raiz de 2 ele é a hipotenusa de um triângulo retângulo com lado 1. Considerando que eu pegue um produto cartesiano de Q e multiplico por ele mesmo, irá ser criado um subconjunto de um plano. Os pares do conjunto eles vão ter as ambas entradas em Q, ou seja, os pontos racionais eles serão os pontos que pertencem a esse conjunto. A pergunta em si é se é possível construir uma linha reta L que não contenha pontos racionais. Contextualizando, quando considerarmos retas verticais, ou seja, reta com equação cartesiana com x igual a A, bastaria que o A ele fosse um irracional para que isso possa existir. Por exemplo, considerando uma linha vertical, onde o x ele é igual a raiz de 2. Neste caso, nenhum ponto dessa linha é um ponto racional, visto que a primeira entrada ela sempre será o irracional. No entanto, se formos considerar uma reta, uma linha horizontal, onde o y é igual a e o a é um irracional, chegarei na mesma conclusão, porque uma das entradas também seria um irracional. Agora, considerando uma reta passando pela origem, ou seja, essa reta ela é do tipo m vezes x. Para cada m real diferente de zero, pensaremos nesse tipo de linha. A pergunta em si seria qual conclusão deve ser imposta a m para que seja possível construir linhas que nas coordenadas não tenham números racionais. Para isso acontecer, basta que o m ele seja o irracional. Assim, supondo que o m seja a raiz de 2, considerando uma linha com essa inclinação, nenhum ponto dessa linha, exceto a origem 0, 0, será racional. Provando que não existe pontos racionais, exceto a origem, vamos supor que exista um ponto qualquer na reta, racionando pelo absurdo, esse ponto é SR. Ele tem ambas as entradas racionais. Assim, o SR, por estar contido na reta, o R ele será igual a raiz de 2 vezes S. E como o S ele é diferente de zero, podemos fazer a divisão e dividindo o R por S, visto que o R é igual a raiz de 2 vezes S, será anulado, né? Os dois S, obviamente. E sobrará apenas a raiz de 2, que é um irracional. Assim, o ponto SR ele será um ponto irracional. Portanto, com isso, conseguimos provar que a linha não tem pontos racionais, exceto pela origem 0, 0. Então, no segundo exemplo, temos um ponto P se movimentando no plano cartesiano. A pergunta é a seguinte: o P, ele visita pontos racionais durante esse trajeto em que ele está fazendo? Então,
Observando a animação, parece que o P ele visita 4 pontos racionais, que são 1, 0, 0, 1 e menos 1, 0 e 0, menos 1. Esse ponto P ele está sujeito a uma condição. Essa condição é que o P ele tem uma distância fixada D, onde esse D ele é igual a 1. Então, D, que é a distância da origem, ela é uma distância de origem unitária. Observando o rastro que o P deixa nesse momento, então o P ele vai descrever uma curva S1. Ou seja, é um círculo unitário de entrada em 0, 0 com D igual a 1. Esse conjunto ele satisfaz a condição de que a soma dos quadrados da entrada de um par ela é igual a 1. Então a pergunta se torna se o S1 ele vai ter pontos racionais. Como eu disse no início, sabemos que tem 4 pontos óbvios, que são as intersecções dessa circunferência com os eixos de coordenadas, quando a circunferência corta esses pontos em racionais. Então, o questionamento é que se além desses pontos óbvios, vão existir outros pontos racionais na circunferência. Então, vamos considerar um ponto R, nesse arco entre o ponto 1, 0 e 0, 1. Queremos saber quando esse ponto R será um ponto racional. Então, vamos considerar linhas secantes, a circunferência passando por PN. No entanto, esse ponto R ele é um ponto racional se e somente se a reta que passa por R e por PN, que é o polo norte do círculo, ou seja, o ponto da coordenada 0, 1, tem uma inclinação racional. Então, pode ser provado se considerarmos uma linha secante a S1, passando por PN, quando essa linha cortar o círculo no ponto R, esse ponto vai ser racional. Mas isso só irá acontecer se a inclinação também for racional. Enfim, conhecer se o círculo tem ou não pontos racionais é muito importante. Porque esses pontos eles estão em correspondência com as soluções inteiras positivas da equação de Fermat de grau 2, que é a equação cartesiana na forma x ao quadrado mais y ao quadrado igual a z ao quadrado. Então, concluindo, isso pode ser provado, e é o que iremos provar no nosso TCC, usando o GeoGebra. A gente irá provar que existe correspondência entre as soluções da equação x ao quadrado mais y ao quadrado igual a z ao quadrado nos inteiros positivos.